Então, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Atos 2, 42. Quero falar hoje sobre a vida da igreja no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ou vivendo a igreja no Espírito Santo. Enfim. Eu não sei mais qual que era o título, irmão, mas depois você vai ver lá dentro. Qual que era, André? Era assim, irmão, alguma coisa para viver com Deus, né? Então, aleluia. Atos 2, versículo 42, amém? Louvado seja Deus. É um texto conhecidíssimo. Diz assim, Atos 2, 42 ao 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. Veja, irmão. Em João capítulo 16, versículo 12 em diante, Jesus fala essas coisas. Preste atenção, Jesus fala assim, ó: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas eu não vou falar agora, porque vocês não podem suportar o que eu tenho para falar. Mas, quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará e Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo aquilo que o Pai disser para Ele falar. Capítulo 14 e capítulo 16 de João é o Senhor Jesus falando sobre a vinda, a identidade e a missão do Espírito Santo. Se você quer saber quem é o Espírito Santo e o que é que ele veio fazer aqui, é João 14 e João 16. Mais do que recomendo você ler, reler e orar sobre essas duas passagens, amém? Porque fala da sua vida. É importante dizer, irmãos, Jesus também fala lá assim, ó: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for, Ele não vem. Ele quem? O Espírito Santo. E aí você sabe que foi isso que aconteceu, isso mesmo, né? E aí você descobre mais uma parte do maravilhoso plano de Deus na morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo salvou a gente, amém? Mas como que Ele salvou a gente? Não somente pagando com a sua morte os nossos pecados, mas enviando aquele que ia dar condição da gente viver o que Ele falou. Quantos estão entendendo, irmãos? A salvação não é só um está salvo, não. É, está salvo. E o que é ser salvo e estar salvo? É ter dentro de si o quê? O Espírito Santo, que nos dá condição de viver a vida de Deus. Isso que eu vou explicar para você. A igreja, Cristo é o cabeça da igreja, mas o coordenador de projetos e processos da igreja é o Espírito Santo. Porque Jesus é o cabeça e o esposo da igreja e o Senhor da igreja. Mas é na pessoa do Espírito Santo que a igreja nasce. Atos capítulo 2. Amém? É na pessoa do Espírito Santo que a igreja nasce. É na pessoa do Espírito Santo que a igreja cresce. É na pessoa do Espírito Santo que a igreja vive. E é justamente a pessoa do Espírito Santo a pessoa mais negligenciada dentro do tempo dele mesmo. Porque enquanto na época dos profetas e dos pais da nação de Israel, Deus tratava com o povo, depois, irmãos, olha, escuta isso aqui, é importantíssimo você entender isso aqui. O versículo que eu acabei de dizer, fala assim, ó: quando vier,
Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês, Jesus falou. Mas vocês não podem suportar o que eu tenho para dizer. Mas, quando o Espírito Santo vier, ele vai revelar para você o quê? Toda a verdade. Sabe o que significa isso? Que até no momento que Jesus, sendo a própria pessoa da verdade, estava aqui, o próprio Jesus não revelou toda a verdade. Embora Jesus seja a pessoa da verdade, ele mesmo fala, eu tenho muito para ensinar, mas vocês não conseguiriam suportar o que eu tenho para dizer. É coisa muito profunda. É necessário que eu volte, envie o Espírito Santo, para que ele ensine vocês de dentro para fora. Porque o ensino de Jesus é de fora para dentro, porque Jesus estava aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus estava aqui, Jesus é uma pessoa em carne que estava aqui. Então é importante entender isso. Por quê? Você vai ver a Bíblia, por exemplo, lá no começo de Gênesis, a história de Moisés, você vai ver que Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés, Deus falava com Abraão, Deus falava com Noé. Aquele povo lá da primeira fase, vamos dizer assim. Quantos estão entendendo? E a tradição era a tradição oral. O que é a tradição oral? Um contava para o outro. Depois, preste atenção, Deus dá um passo adiante. A coisa progride. A coisa dá uma evoluída. Quando? Quando Deus escreve as tábuas da lei, amém? Primeira tábua foi escrita por Deus, pelo dedo de Deus, lembra? O Moisés quebrou, aí Deus falou, você quebrou, agora você vai escrever. E aí Deus progride com o povo, trazendo a lei, as ordenanças, através de Moisés. Agora eles têm uma tradição escrita, preste atenção. E você vai ver Deus falando com Moisés várias ordens, Moisés escreve o que Deus manda, como é que Deus quer as coisas. Ele fala do tabernáculo, ele fala dos sacerdotes, ele fala do sacrifício, amém? Ele fala como que se deve viver. Houve uma progressão na revelação. Entenda, irmão, a revelação sempre foi uma coisa só e sempre foi a mesma. Quem é que não aguentava escutar tudo de uma vez? A gente, amém? Então Deus na história, ele vai progredindo. Ele fala de sacrifício de animais, para que um dia fosse revelado Jesus, amém? Aí depois aparecem os profetas, que é um nível um pouco mais na revelação do que Moisés foi. Amém? E depois aparece o próprio verbo encarnado, que é Jesus, que é a própria palavra em pessoa. E alguém diz assim, agora acabou, porque Jesus chegou e agora ele é a tampa do negócio. Aí ele vem e fala em João 16, eu ainda tenho coisa para dizer, mas vocês não vão conseguir. Então quem é que está, preste atenção, quem é que tem a tarefa de revelar todas as coisas? É o Espírito Santo. Isso Paulo diz em Coríntios, que a mente do Espírito revela para nós as coisas que eram ocultas para eles. Então você vai entender o quê? A maneira que nós começamos, por exemplo, a Santa Ceia e a maneira que a Santa Ceia é hoje. Não é que aquela maneira era errada. Só que naquele tempo era o que a gente podia entender, viver e suportar. Quantos estão entendendo, irmãos? Quanto mais você vai aprofundando no Espírito, ele vai liberando novas fases, vamos dizer assim. Novas maneiras, não são novas maneiras, maneiras mais profundas de entender a mesma coisa. Quantos podem entender isso aqui? E a igreja é a mesma coisa, a igreja não pode travar. Por isso que Jesus falou, vinho novo e odre novo, e ambos se conservam. Deus tem um novo para você, Deus tem coisas novas para você. Coisas novas que ele inventou agora? Não. As coisas novas de Deus sempre existiram, mas talvez você não experimentou. Amém, irmão? É como chegar num restaurante, dentro da cozinha já tem todos os pratos preparados, mas você até agora só tomou uma água com gás. Até o fim da noite, quem sabe você come um pernilzinho. Quantos estão entendendo, irmão? É simples. O entendimento é muito simples.
Então a igreja é a igreja do Espírito Santo. Só é possível ser igreja se for debaixo da construção, da batuta do Espírito Santo. Mas, todavia, o Espírito Santo é a pessoa mais negligenciada. As pessoas não falam com ele, não conversam com ele, não tem relacionamento com ele. Porque, como diz, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Aí eu vou ter problema. Porque eu sou uma pessoa que anda na carne. E o que é a pessoa que anda na carne, irmão? Não é a pessoa que bebe, fuma, briga, pisa no rabo do gato, não é nada disso. A pessoa que anda na carne, em primeira instância, é uma pessoa que tem 5 mestres. Nós já falamos aqui. A pessoa carnal é uma pessoa sensorial. Os pecados, as obras da carne são cometidas depois. Quantos podem entender? Primeiro você é sensorial. O que é ser sensorial? É ser carnal. O que é ser carnal, então? Ser guiado, direcionado, instruído pelo tato, olfato, paladar, visão e audição. Os 5 sentidos do seu corpo têm roubado de você muita coisa. Quantos estão entendendo? Os 5 sentidos que você tem no seu corpo roubam de você um monte de coisa. Por quê? Por exemplo, o que a palavra de Deus diz? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ou seja, nós não andamos segundo aquilo que os nossos olhos nos mostram. Nós andamos segundo aquilo que o Espírito nos diz. Ah, isso é tão fácil. Então, se você, irmão, se no final desse culto você entrar só nessa, a sua vida inteira vai mudar. Porque o que está quebrando a perna de muito crente, que vem muitas vezes reclamar e chorar da vida, é o seguinte: porque a minha vida está assim, porque a minha vida está assada, que o cachorro me mordeu, roubaram a minha bicicleta, não sei o quê, o tiririca renunciou, um monte de coisa, gente desesperado. Mas o que é que você ouve no Espírito? O que foi que Deus falou? Eu não sei. Eu só sei que a coisa está feia. Amém, irmãos? A coisa está feia, a coisa está difícil, a crise está não sei o quê, o mundo está perdido, lá. Quem é que te falou isso? Seus olhos, seus ouvidos. Quando Jesus teve a sua conversa com Tomé, o que foi que Tomé disse? Ah, se você é Jesus mesmo, deixa eu botar a mão nas suas chagas, nas suas feridas. Aí Jesus falou, pode botar, põe aqui a mão. Veja que sou eu mesmo. Quando ele faz isso, ele ajoelha e fala, Deus, Senhor, me perdoa da minha incredulidade. O que é ser incrédulo? Ser incrédulo não é ser ateu. Ser incrédulo é acreditar no que os seus olhos te dizem, te mostram, no que os seus ouvidos te contam. Então você liga a televisão, os seus ouvidos e os seus olhos vão falar coisas para você. E a Bíblia também vai. Então o que você pega? Você pega do telejornal e deixa a Bíblia do lado. Então não vai dar mesmo, irmão. O cristão é alguém que ouve o Espírito. Não é só alguém que vai na igreja A, B, C, D, E. Por isso que você dentro da igreja você vai ver pessoas firmes e pessoas totalmente desequilibradas. Por quê? Um está ouvindo Deus e o outro está ouvindo todo mundo. Olha, tem uma pessoa na sua família que está doente e o diagnóstico é terrível. O médico falou. Aí você faz, você pega o que o médico falou. Você nem vai consultar Deus, você não troca ideia com Deus. Quando você está entendendo? E aí fica ruim. Então, é o Espírito Santo que nos ensina a ser igreja. É o Espírito Santo que nos habilita a ser igreja. Sem o Espírito Santo, isso aqui é uma reunião do Lions Club, do Rotary Club, é uma maçonaria boa, é qualquer coisa, irmão. É a reunião do Amigos de Bairro do Alto Cardoso. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Quantos estão entendendo? Se não há a voz do Espírito, biblicamente deixou de ser igreja. Por quê? Porque eu vou seguir o homem. Que homem? Qualquer um. Primeiro, eu mesmo. E aí você vai ver uma igreja toda desmanchada, porque cada um de nós segue o seu próprio caminho, é o seu próprio juiz,
faz da vida o que quer, como quer, quando quer e da maneira que quer. Não há uma centralidade. Não há um Deus falando e um povo obedecendo. Quantos estão entendendo? A todo mundo que quer pode vir, que a igreja é uma maravilha, porque cada um faz o que quer da maneira que quer. Então você vai ver que o Senhor inaugura a igreja com o quê? Com a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, enche aqueles homens, e eles ficam cheios do Espírito Santo, e saem na rua, e começam a pregar, e na primeira pregação tem 3.000 convertidos. E a igreja de 120 pessoas vai para 3.120 na primeira palavra. E agora? Porque a gente experimentou um crescimento aqui bombástico. Eu estava dando uma palavra ali para dar um negócio. Né? Veio 3.000 pessoas se converteram na paulada só. E agora? Agora entra esse versículo que nós lemos em Atos 2. Agora, irmão, preste bem atenção. Quem é que habilitou? Quem é que inspirou? Quem é que instruiu? Quem é que moldou a vida de 3.000 pessoas que eram ímpios ontem? Ontem, essas pessoas estavam em Jerusalém vivendo da maneira que achavam que era. Ontem, eles estavam cada um entregue à sua própria cabeça, à sua própria religião. Ontem. Aí vem um cara ontem à noite, faz uma pregação de um tal de Jesus e 3.000 pessoas se convertem. Agora pensa no dia seguinte dessa igreja. Irmão, se eles não fossem cheios do Espírito Santo, isso seria impossível. Quantos estão entendendo? Agora veja o que aconteceu depois. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O Espírito Santo colocou dentro deles uma capacidade chamada perseverança. Irmãos, o apóstolo Paulo falou assim: eu espero ter convosco como espiritual falando com espirituais, conferindo, ou seja, dando a vocês coisas espirituais. Quantos podem entender? O Espírito de Deus colocou dentro deles uma capacidade chamada perseverança. O que é perseverança? Resumindo, eu não desisto nunca. Ainda que eu caia, eu vou levantar pelo poder do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Ainda que eu enfraqueça, como disse Paulo, ainda que eu entristeça, ainda que eu enfraqueça, ainda que o meu corpo se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia. Se renova na onde? Se renova com quem? Com aquele que habita onde, irmão? Dentro de mim, que é o Espírito Santo. Então Paulo foi categórico: ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova dia após dia. O que é isso? Isso é poder do Espírito Santo. Isso é a vida do Espírito Santo em nós. Então, sem o Espírito Santo, você não consegue ser igreja. Você vai até gostar da gente por um tempinho, você vai comer um negocinho, a gente vai se gostar, mas a gente não vai ser uma igreja. Não vai dar para ser. Quantos estão entendendo? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é a doutrina dos apóstolos, irmão? Aqui teria que ter um dia só para falar sobre isso. Mas a doutrina dos apóstolos, ela é basicamente duas coisas. Primeira, é a doutrina sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra fundamental. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o centro de tudo. E segunda coisa, que é a doutrina dos apóstolos, a revelação do Espírito Santo na vida deles, de como nós deveríamos viver. É o que eu acabei de falar, a revelação progressiva não acabou em Jesus. Ela vem para cima dos apóstolos, tanto é verdade. Quem foi que escreveu 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, Filipenses? Quem foi que escreveu? O apóstolo Paulo, inspirado por quem? O apóstolo Pedro diz na sua carta que ninguém escreveu escritura de particular ideia ou elucidação, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo,
escreveram a Escritura. Amém? Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus já tinha subido. Amém? Quem é que estava ali agora com a igreja? O Espírito Santo. Quem foi que inspirou Paulo, Pedro, João, Tiago a escrever? Você pega a doutrina dos apóstolos, é a doutrina inspirada pelo Espírito Santo na vida apostólica. Na vida dos 12 apóstolos. Nenhum hoje é habilitado por Deus para continuar a escrever uma outra Bíblia. Amém, irmão? A Escritura já está fechada. Mas ela foi fechada na vida do Paulo, na vida do João. Porque Jesus falou sobre os últimos tempos, amém? Mateus 24, por exemplo. Mas Jesus não fala com a riqueza de detalhes que falou João em Apocalipse. Certo? Por quê? Porque o Espírito de Deus o inspirou a escrever mais. Por isso que Jesus falou, eu não posso falar tudo para vocês agora, mas o Espírito Santo vai ensinar mais coisas. Eles perseveravam também na comunhão. A comunhão, irmãos, não é comer junto. Comunhão não é comer junto. Comunhão não é fazer um churrasco na casa de um amigo. Comunhão não é achar uns amigos mais legais e ficar junto com eles. Isso não é comunhão. Isso é afinidade. Afinidade. Nós podemos ter afinidades uns com os outros por causa de um monte de coisa. Eu já falei isso aqui, amém? A comunhão é um lugar no Espírito. A comunhão é um lugar dentro de Deus, onde todos os filhos vivem. Isso é comunhão. Então, alguém que vive em afinidade pode perder a afinidade porque ele teve um problema com o irmão, amém? Agora, alguém que vive em comunhão, ainda que o irmão peque contra ele, ele perdoa o irmão. Por quê? Porque o vínculo do Espírito Santo os une de novo. Quantos estão entendendo, irmãos? As diferenças são gigantes. Então, volto a repetir, você pode ficar no nosso meio a vida toda sem ter comunhão com Cristo e comigo. Você pode estar em plena comunhão comigo, sem ir na minha casa, sem ter uma grande amizade comigo. Tem pessoas aqui na igreja que eu praticamente nem converso direito. Mas isso não significa que você não tem comunhão. Porque a comunhão não é você comigo. A comunhão somos nós com Ele. Não confunda isso. Comunhão espiritual somos nós com o nosso Pai. Porque você sabe, na vida familiar pode acontecer isso. Tem irmão que anda junto e não fala mais com o pai. Tem irmãos que se amam, mas não fala mais com a mãe. Está brigado com a mãe e com o pai. Quando você está entendendo? Então, o que é então a comunhão na igreja? Todos nós recebemos a mesma palavra, cremos na mesma palavra e vamos viver nesse espírito. Isso é estar em comunhão. A igreja que tem comunhão é isso. Não é a igreja que tem um monte de churrasco, um monte de... vamos fazer. Semana que vem vai ter a comunhão da igreja. Que comunhão? Para quem? Então veja que o Espírito Santo fazia com que eles perseverassem na comunhão. Vejam só, irmãos. Semana que vem, domingo, a partir das 9 da manhã, nós vamos ter o dia inteiro dedicado à comunhão. O dia de comunhão da igreja não é um dia de brincar, ficar no pula-pula na piscina apenas. Aquilo lá se chama recreação. Comer uma boa comida, pular no pula-pula, nadar na piscina e jogar bola com o irmão, isso se chama recreação. Comunhão é algo espiritual. Amém? Não confunda as coisas. Porque você já jogou bola com gente que você não conhece. E crentes já jogaram bola e teve que entrar no campo para apartar a briga, porque um queria matar o outro. Já aconteceu isso comigo. Uma das coisas mais desgraçadas que a igreja pode fazer é competições. Na Petra nós não temos competições. E se alguém está fazendo, pare. Porque é perigoso. Esse negócio de um competir com o outro é perigoso. Você põe um monte de irmão cheio, né? De vento, cheio de vento, biscoito de vento.
tá todo mundo se amando, beijando, ósculo santo. Você põe num campo de futebol, os demônios entram todos, é incrível. Os demônios na bola, passam na perna dos irmãos, e daqui a pouco irmãos estão machucando outros irmãos. Irmão, deixa eu falar um pouco sobre brincar de bola em coisas de igreja. Semana que vem nós vamos ter, então eu quero deixar claro. Você não tomar um pito lá e ficar sem graça. O jogo de bola do cristão é assim, o Brizola vem vindo, ele não joga nada, ele pensa que joga. Essa é a verdade. Mas, eu sou cristão, irmão. O jogo de bola é uma brincadeira. A gente está brincando. Então o Brizola vai dar um vão de perna em mim e vai passar. Eu vou deixar ele fazer 1000 gols. O cara vai passar, sabe o que eu vou fazer? Quem me passar por mim, eu vou lá e pulo no corpo do cara, derrubo o cara no chão, e eu não quero saber que você vai ficar nervoso comigo porque você não fez o gol. Você está entendendo? Inclusive, muito da nossa espiritualidade, ela acontece até antes do jogo de bola, na escolha dos times. Já viu, Joel? Vai lá, eu, Joel, vou escolher o time. Tem uns irmãos para lá. Quem que eu vou escolher? Ah, eu já sei. Eu, Rafael, o fulano, não sei o quê. Por quê? Porque eu quero escolher o time para eu ganhar. Eu não vou escolher eu, Wellington, Eduardo, Décio, Lúcio. Eu não vou escolher um time desse. Por quê? Porque eu quero ganhar, cara. Aí. Irmão, escolhe o time igual Jesus. Lembra? Eu vou escolher 12 apóstolos. Meu Deus. Não tinha um. Então, se você é um bom de bola mesmo, escolha times assim, ó, já sabe o nosso time, Wellington. Eu, você, o Lúcio, o Décio, tu e outros. Amém? Pronto. E aí os caras, cara, ganhou de 10-0. E daí? Não quero saber disso, irmão. Nossa, os caras meteram de 60-0. Pode dar de 1000. E aí os caras, agora nós vamos escolher um time para nós ganhar. Eu vou entrar nesse time e vocês vão perder. E vai. Porque eu sou ruim, irmão. Aí daí. Tá entendendo? Agora não pode. Vai começar, parece time de futebol americano. Se me passar, eu vou arrebentar. Ele vai sair daqui numa maca. Um dia, irmão, tem aqui irmãos que estavam nesse dia. Um dia, eu tive que entrar em campo. Porque os irmãos, você lembra disso aí já? Os irmãos, eles circundaram o campo, aquele campo que tinha aqui, aquele ali que é o paintball, hoje ali. Os irmãos circundaram o campo para bater num cara. Irmão, eu tive que entrar, parar o jogo, e foi uma das únicas vezes que eu tirei a minha carteirada, falei, cala a boca, todo mundo, quem manda aqui sou eu. É isso mesmo. Ninguém vai jogar bola aqui mais não, e irmão, vai embora que os caras estão querendo dar em você. Que cara? Os outros irmãos. A gente ri, né, irmão? Mas isso revela muito sobre nós. A gente vai comer daqui a pouco. Revela muito sobre nós. 1, 2, 3. Comida. Passa comida. Jesus partiu e deu. Pode comer todo mundo na minha frente. Eu tenho comida na minha casa. Jesus é bom, irmão. Amém? Eu trouxe aí para você comer, irmão. Agora tem gente que traz de casa e não deixa os outros comer. Mas você é muito endemoniado, velho. Aí eu trouxe um negócio desse tamanho. Aí os irmãos, nossa, que legal, posso comer? O irmão traz um bolo e bota a ratoeira embaixo, armada. Tá! Irmão, você trouxe o melhor para o outro. Porque isso é um ensino poderosíssimo de Cristo. Eu trago o melhor que eu tenho hoje para dar para os outros. Ah, mas você não comeu nada? Não comi. Porque a ceia não é sobre quem vai comer, mas é aqueles que têm a capacidade de repartir. E quem que dá essa capacidade? O Espírito Santo. Olha, em cada alma havia temor. Muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que muitas vezes nós não estamos vendo sinais, maravilhas e coisas no meio da igreja? Porque não há nenhuma preocupação em buscar o Espírito Santo por isso. Não há. Todos que creram estavam juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade.
isso aqui fala o coração da Santa Ceia. E eu não posso viver como um cristão e ver que um irmão meu... Por isso, irmãos, por isto, você que está aqui hoje não sabia, ou mesmo sabia, não interessa, e você não trouxe nada da sua casa para a gente comer e beber junto, glorificado seja o nome de Jesus, não tem problema. Porque lá em 2 Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala justamente isso. Não se sinta envergonhado, não tem vergonha aqui não. Não tem nada disso. Porque o apóstolo Paulo fala assim, aquele que recolheu pouco, não teve falta. E o que recolheu muito, não teve sobra, está tudo certo. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Ninguém aqui pode ficar triste porque não comeu, porque eu trouxe para os outros comerem, e não para que eu coma. E ninguém deve ficar envergonhado porque não trouxe alguma coisa, porque você está participando justamente da bênção de um Deus que é Pai e está dando para você. Então, tanto que dá quanto que recebe, participam da mesma bênção de Deus, irmãos, é a mesma coisa. Então não fica, ai meu Deus, hoje eu não vou, porque eu não tenho nada para levar. Não, irmão, é nesse dia que você tem que vir. E arranque esta maldição, coisa desgraçada, eu estou com vergonha. Vergonha do quê? A gente tem que ter vergonha de pecar e fazer coisa errada. Agora de vir para a igreja, irmão, venha. E quem não trouxe nada pode sair até com marmitex aqui hoje, leva embora para sua casa, come amanhã cedo no café. É isso que é benção, cara. Ah, não, porque eu estou com vergonha, né? Vergonha do quê? Amém? Quantos estão entendendo? Agora veja só. Diante de tudo isso, a igreja pode viver dois tipos de vida. Uma vida na carne e uma vida no espírito. Você vai ver isso, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala com os Gálatas. Olha só, Gálatas 1:6. Eu me admiro que tão depressa vocês estão passando da vida do espírito para a vida da carne, a vida humana normal. Gálatas 3:3. Vocês são insensatos. Começaram no espírito e estão terminando aonde? Na carne. Vocês estão voltando a pensar que tudo isso aqui é carnal, não tem nada a ver. Então o Espírito Santo vai capacitando você e eu para ser igreja. Por que alguém abandona uma igreja? Não é porque ele está tendo problema com o irmão, nada, isso é mentira. Você não tem problema com ninguém, a não ser com uma pessoa. Com o Espírito Santo. Ninguém abandona uma igreja porque tem problema com o irmão. Você abandona a igreja porque o seu tanque está baixo. E quando o nosso tanque espiritual está baixo, irmão, não precisa nem a pessoa brigar com você, falar mal de você. Basta ela olhar para você. Se ela olhar para você, você fica injuriado. Se ela não olhar, você também fica. Então você está endemoniado. É isso que está acontecendo. Tem gente que é assim, né? Eu vou embora porque ninguém fala comigo. E outros, eu vou embora porque falaram muito comigo. Então não sei o que eu falo. Então isso tudo é, na verdade, irreal. Nós vamos, ou nós vimos para cá, nós vivemos aqui debaixo do poder do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que está buscando o Espírito Santo de Deus para a sua vida, pode acontecer qualquer coisa com você, você não arreda o pé da presença de Deus. Não arreda, irmão. Porque Ele dá poder para você permanecer. Ainda que alguém esteja envergonhando você, a Bíblia diz que Ele transforma em vergonha em dupla honra. Então, a igreja ela está tão humana, a igreja ela está tão carnal, ela está tão sem o Espírito, que as pessoas vêm e mantêm as suas vidas ocultas debaixo da luz. A Bíblia diz que cada vez que a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas você tem um bloqueio. Então você não vai falar. Você não vai se expor porque é muito vergonhoso. Então você perde a libertação. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? A igreja que foi construída por Deus para ser uma família, ela não vai ser. Ela vai ser só uma reunião de pessoas moralistas, que sempre tem um versículo para atacar na cara dos outros. Mas é um versículo sem vida. Eu sempre cito João 8. O que acontece em João 8, irmão? Jesus está escrevendo na terra, sei lá o quê.
Vem os fariseus, já vem com a mulher amarrada já. Joga a mulher no meio, abre a roda e fala, aí ó Jesus, está escrito na lei que a mulher pega em adultério, a gente tem que matar na pedrada. Veja o tipo de colocação, irmão. Eles não chegam e falam, Jesus, nós pegamos essa mulher, e agora, o que a gente faz? Não. Eles falam, Jesus, eles dão a cartada em Jesus, eles intimam Jesus. Jesus, Moisés falou, hein? Moisés falou que a mulher apanhada em flagrante adultério é para matar na pedrada. Aí Jesus fala, o que está escrito? Está escrito isso? Então tá bom. Então beleza. É o que está escrito, né? Então tá bom. Mas deixa eu falar uma coisa, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto, acabou. Jesus colocou o espírito correto dentro daquela letra, dentro daquela lei. Quantos podem entender? É por isso, eu estava até conversando com o irmão aí, que me testemunhou. É por isso que o culto de Santa Ceia, para uns, é o culto mais amado. E para outros é o culto mais apavorante. Por quê? Porque a Santa Ceia, na cabeça de muita gente, é um tribunal. Onde, rapaz, agora só os crentes, só o fiel mesmo, que vai beber disso aqui. Então não vai beber ninguém. Nem aqui, em nenhuma igreja no mundo. A Santa Ceia é uma mesa que convida os pecadores à comunhão e ao arrependimento. Não é uma mesa que diz, está vendo isso aqui? Não é para você. Está vendo isso aqui? Você não pode. Está vendo isso aqui? Não põe a mão. Está vendo isso aqui? Você é pecador, Deus é santo. Então, irmão, não é tão frito. É falta de leitura, é falta de um espírito correto. Porque basta entender que o pecado é a doença mais grave do ser humano. O que você faz com a pessoa que está doente, irmão? Você manda ele para o hospital, não manda? Aí está lá, interna ele, está internado no hospital, certo? Aí você vai lá no hospital, depois de 2 dias não melhora, 3 dias não melhora, 4 dias, está quase lá na boca do caixão. Aí você vai ter alguma coisa errada. Aí você vai lá conversar com o doutor, e o doutor fala assim, que ele está doente, né? Ele está bem doente, nós cortamos a comida dele. Ele está bem doente. O que a gente fez? A gente cortou arroz, a gente cortou a comida dele. Não estamos dando nem água para ele, para ver se ele melhora. Faz sentido isso? Faz sentido isso, irmão? Mas quando a pessoa está extremamente doente, você tem que melhorar a alimentação dele, sim ou não? Faltam-lhe nutrientes. A ceia é justamente isso. A ceia não é um tribunal de quem pode... Mano, não está escrito isso. É porque não há perseverança na doutrina dos apóstolos, mas é inventada uma doutrina da igreja A, da igreja B, da igreja Petra, da igreja C, da igreja F, que a Santa Ceia se transformou numa coisa monstruosa de botar os outros para fora. Há lugares, e quando a pessoa erra, o cara pega, põe o cara aqui, bota 10 chibatadas nele e fala assim, agora, porque você é um desgraçado, um pecador, você vai ficar 1 ano sem tomar ceia. E as pessoas, essa igreja é uma igreja séria. Não, essa igreja é uma igreja burra. É uma igreja analfabeta, que não sabe ler. Isso é doutrina de homem. Não está escrito isso na Bíblia. E está desafiado quem me mostrar um versículo a respeito disso. Não tem. Não está escrito isso. O apóstolo Paulo falou, na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Fazer isso o quê? Já falei aqui. O repartir. Falei dos discípulos no caminho de Emaús. Ninguém conhecia que era Jesus, até Jesus partiu o pão e os olhos dele se abriram. A ceia não é para botar para fora, é para trazer de volta. Porque é verdadeira comida e verdadeira bebida. Agora, irmão, quem de nós não tem nenhum pecado para dizer, eu sou digno de tomar ceia? Eu sou santo como ele é santo. Levanta a mão para mim aqui. Fala o nome na história. Paulo. Você acha que Paulo era o cara? Paulo não, mas o Elias era. O Elias era. Nós estamos confundindo o poder que Deus dá com condição humana. Quando Tiago vai falar em Tiago capítulo 5 sobre Elias, o grande profeta, porque o Elias era o cara. O Elias fazia chover e fazia parar de chover. Tem poder esse cara, você acha ou não? Ele quebrou Jezabel e os capetas lá em cima do Monte Carmelo, acabou com todo mundo. O cara era o cara. Quando Tiago
o apóstolo, irmão de Jesus, pelo Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo para a igreja, vai falar de Elias, sabe o que ele fala? Ah, o Elias, sabe o Elias? Que vocês acham que ele era o cara todo poderoso? Ele era homem igual a você. Igual é. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Nós não temos fé na palavra. Nós não lemos a palavra. Nós não lemos a doutrina dos apóstolos. Nós não lemos as cartas de Paulo. Nós não lemos a carta aos Romanos para entender lei, graça e fé. Então você na ceia, naquele versículo, examine, pois, o homem, você entende tudo errado. E você fica buscando os seus pecados, os seus erros, e aí você não vai tomar ceia nunca. Mas o examinar é com direcionamento do corpo. Aquele que come e bebe sem discernir a família que é, a quem pertence, a entender pelo Espírito que é uma igreja. Esse não pode participar. E não é que ele não pode participar porque ele não pode tocar no copo. Não, você pode comer e você pode beber. Mas a função espiritual não vai acontecer com você. E tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa: é por isso que existe no meio da igreja um monte de gente doente, espiritual, fraco, que está caindo. Por quê? Porque ele não está comendo a ceia. Ele está comendo o pão e o suco de uva, mas no espírito ele não está recebendo nada. Porque a ceia, como eu já falei do outro domingo, a ceia é algo espiritual, irmão. A ceia é alimento para o nosso espírito. Isso daqui é um símbolo. É em memória de Jesus. Isso aqui é um simbolismo. Amém, irmão? Quando a gente ora, o pão não se transforma em carne de Jesus. E nem esse suco de uva se transforma em sangue. Como a igreja católica, muitas vezes não, é a doutrina da igreja católica isso. Uma doutrina chamada transubstanciação, ou seja, depois que o sacerdote, o padre ora, a hóstia vira Jesus. Não é esse o caso da ceia. Amém, irmão? Você entende? Tem que entender isso aí. Porque senão você está na igreja evangélica com a cabeça católica. Já esse pão é sagrado agora, meu Deus. Acabou a Santa Ceia, sobrou esse pão. O que nós vamos fazer? A gente enterra, taca fogo, dá para as crianças. As crianças têm pecado, não têm pecado. E tem que fazer 3 cultos para decidir se as crianças têm pecado, não têm pecado. Meu Deus, aí agora o que nós vamos fazer? Enterra o pão, enterra o vinho. E pode alguém beber? Não pode, esse copo é sagrado. Aí, entendeu nada. Não entendeu que o valor da mesa não é o que está na mesa como símbolo da memória de Jesus. Mas são os filhos de Deus ao redor da mesa, lembrando-se que são família, lembrando-se que tem pai, lembrando que não são mais órfãos, lembrando que tem o Espírito, lembrando da esperança que Jesus vai voltar e que tudo vai se resolver porque Deus é soberano. A gente confunde. A gente é um povo que está ao redor da mesa e quer orar de mão dada, agradecendo o alimento, mas eu não agradeço a presença do meu irmão. Irmão, o poder da mesa da ceia não é o que está aqui em memória e como símbolo, mas são os irmãos, é a família de um pai reunida ao redor da mesa por causa dele. Você está entendendo isso, pelo amor de Jesus Cristo? Então o irmão que está caído, o irmão que está afastado, ele está afastado, está caído, mas ele é quem, meu? Ele é meu irmão. Isso é Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra ti, vai atrás dele. Traz ele de qualquer maneira de volta. Ah, mas ele não me ouviu, mas pega outro irmão e vai atrás dele. Ah, mas não ouviu 2, mas leva 3. Ah, mas não, traz ele na igreja. Faz de tudo para tentar trazer o irmão que pecou contra você. Quantos podem entender isso, irmão? Eu posso estar rompido os relacionamentos com a minha irmã, mas nós somos. Eu posso estar rompido o relacionamento com meu pai, mas quando eu pego meu RG, está lá o nome, José Benedito Ferreira. Se eu briguei com ele ou não briguei, é problema meu, mas ele continua sendo o meu pai. Quantos estão entendendo? Com Deus é a mesma coisa, irmão. O que é o desviado? O que é o caído? Não é o cara que está condenado a ir para o quinto dos infernos, não. Ele é o meu irmão que precisa de mim. Por que ele está desse jeito? Porque eu vou falar uma coisa, porque em algum momento, irmão, ele errou, mas eu também. As pessoas erram, mas a gente também erra quando eles erram.
É muito fácil. Ai, Deus, traz as prostitutas, meu Deus. Ai, glória. Ai, fica mudando voz, aquela coisa louca. Ai, traz as prostitutas, os drogados. Aí vem ali um morador de rua. Vem ali uma mulher prostituída, um usuário de droga. Aí toda a igreja vai lá. Ai, hoje tem festa no céu. Aí fica aquela coisa toda. Mas quando um irmão daqui de dentro erra, vai querer matar ele. É ou não? A gente é praticamente insano. Tem que tomar um remedinho. Porque não faz sentido a gente querer as pessoas que estão lá na rua toda arrebentada, enquanto nós não estamos preparados com o irmão do nosso lado que errou, meu Deus do céu. Você está entendendo? E aí o que acontece? Fogueira no irmão e traz as prostitutas. Que vão sair na outra semana da igreja também. Elas vêm no primeiro culto, no outro já não vem mais. Por quê? Porque a minha quantidade de Espírito Santo é muito fraca. Aí vamos evangelizar, aí pega ali. Eu estou falando por exemplo, tá, irmão? Eu estou batendo nesse exemplo só para te mostrar algo. Você quer ver? Aí eu estou evangelizando a prostituta, para ela congregar em outra igreja, aqui não. Ah, mas ninguém pensa assim. Escute esse exemplozinho. Vem lá, aleluia, glória a Deus. Eu vou trazer ela, que dia que eu vou trazer ela? No culto de mulheres. Já pensou se ela vem no dia do culto da família? Se ela entra ali toda pintada, toda produzida, toda montada, shortinho, não sei o quê, aquelas roupas mesmo de sair, toda empetecada, mais bonita e preparada que você. Que essa que é a razão, né, irmãs? E aí na hora assim, olha para o seu irmão e diga para ele que você ama. A esposa já dá aquela apertada por baixo. Se você olhar para ela, eu te dou um tapa. Eu convidei Jesus que vai salvar de outro jeito. Irmãos, está entendendo? Aí vai vir o travesti, o homossexual, o drogado. Irmão, como essas pessoas chegam na igreja? Pense. Agora, a nossa questão é que a maioria das esposas e maridos que têm esses problemas, ele tem a fé desviada. A fé está desviada, a fé está errada. Por quê? Porque ela crê, a vida está embasada no quê? Na condição que o meu marido ou a minha esposa tem de suportar uma tentação. A minha fé não está em Jesus. Irmão, a fé da igreja é em quem? Seja sincero, vamos ser sinceros. Se Satanás armar uma para você, com homem ou com mulher, você realmente acha que os seus dotes maravilhosos de melhor marido da terra ou de melhor esposa da terra têm poder contra as forças das trevas para tirar o seu marido de casa? Você acha? Se você acha, acorda. Sabe quem é que te mantém fiel? Eu já falei isso aqui várias vezes, a Renata aí, ela é a minha prova. Sabe quem é que te mantém ali? Não são os dotes da sua esposa e nem do seu marido. É se você é cheio ou vazio do Espírito Santo. Eu conheço testemunhos, irmão, de homens de Deus e mulheres de Deus, que o marido teve acidente, que o marido ficou, como é que chama? Paralisado. Não podia mais ter relação e a esposa continuou fiel. Sabe por quê? Porque ela não casou, desculpa, eu não vou usar isso, ela não casou com um órgão genital. Ela casou com um propósito que estava revelado dentro de um casamento. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é poder. Tem muita gente, por um monte de... Ai, eu estava andando na rua, um homem passou, eu bambiei. Você bambiou porque você está vazio do espírito. Ah, ele é bonito, bonito não é droga nenhuma. Porcaria é essa? Tudo mentira de Satanás. Tudo mentira, irmão. Mas a gente... eu fui lá e caí porque em casa não estou sendo bem tratado. Mentira. Você pode estar vivendo... Irmão, você pode estar vivendo um casamento que não está nada legal. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você ama por dois. Deus é um Deus que ama por dois. Está aqui, ó. Quem é que tem um filhinho pequenininho? Olha lá o Joaquim. Joaquim está lá no braço do seu pai, do Casimiro. Joaquim.
O Joaquim, por causa da sua idade, as faculdades mentais dele ainda não estão preparadas para amar o pai e a mãe. Ele não sabe o que é amor, o Joaquim. Ele somente vive do leite e do cuidado dos seus pais. Amém? Ele ainda não fala, ele ainda não sabe ele não sabe o que é amor. Um dia ele vai saber. Amém? Mas é só perguntar ali para os pais. Qual é o tamanho do amor que o Joaquim tem por você? 0. Ele ainda nem sabe quem eu sou. Agora você pergunta para o pai. Quanto o amor o pai tem por ele? O Casemiro, o pai, não vai abandonar o Joaquim, porque ele sabe que o Joaquim não ama ele ainda. Escuta essa palavra, ainda. Quando o Joaquim crescer e se tornar um menino, ele vai grudar no Casemiro. Igual as nossas crianças aqui. Quantos estão entendendo? Mas quando ele é um recém-nascido, ele só quer mamar, cara. Ele não sabe o que está acontecendo. Um dia, o seu filhinho, a sua filhinha, vai ser a sua companheira, vai abraçar você, vai te beijar. E você vai receber todo o amor dela. Um dia. Mas agora ainda não. É a história de Deus com a gente. Amém, irmão? Você está entendendo, irmão? Talvez você está aqui hoje, cheio de culpa, mas eu não amo Deus como eu deveria. Ele ama por você e por Ele. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Glorifica Ele, amém? Então a Santa Ceia não é um pai sentado aqui? Vem meus filhos, deixa eu ver. Já beijou a mão do pai hoje? Ah, já beijei, pode sentar. Você já, não sei o que, pro pai hoje já? Vai sentar. Onde que você estava? Ah, eu estava lá não sei onde, pai. Você não vai almoçar hoje não. Existe isso, irmão. Você é pai e mãe, né? Aí que está aqui, aí vem lá o Felipe com a violinha dele, senta o pai. Aí, meu filho, toca uma música aí para mim. Toca a música pro pai aí. Aí o Felipe, toca a música, o pai fica assim. Você dá umas desafinadas, né? Você deu umas... Então, faz o seguinte, volta na janta, melhora essa música, volta na janta e a gente conversa. Irmão, existe isso. Só se for louco. Por que a gente, que é mal, sabe dar bons presentes para os nossos filhos? Pensa. A gente não age assim. Que dirá Deus que é bom? Você acha que Ele vai agir pior que nós? Você está pensando, não. Então talvez hoje você está... A ceia é um dia da culpa, meu Deus, eu não posso tocar aquela coisa sagrada. Ei. O sagrado não é uma coisa que você é, o sagrado é uma coisa que Deus propõe. E não é porque você toca uma coisa que é sagrada que ela vai deixar de ser sagrada. O sagrado é algo que vem de Deus. Não é algo que a gente faz. O homem tentou fazer uma coisa sagrada, se chamou bezerro de ouro, lembra? Então você não tem o poder de estragar o que Jesus fez na cruz do Calvário, irmão. Os seus erros e acertos não diminuem nem aumentam o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. Ele não baixa e nem sobe. Ele é perfeito. Então talvez você está aqui hoje, talvez que nem o carrapato do cavalo do bandido do filme. Ah, mas eu não sinto amor assim por Deus. Não tem problema, irmão. Ele ama por você e por ele. Foi isso que ele disse para Pedro. Foi isso que ele disse para Pedro. Pedro, você me ama? Eu não amo tanto assim. Vai lá. Como diz o irmão, o apóstolo Pedro é o único pastor que foi consagrado por Jesus depois de ter dito que não valia a pena consagrar ele. Sim? Pedro, você me ama com amor ágape? Não, Senhor, eu só te amo com amor fileu, o amor humano. Ah, tá. Pedro, você me ama como a perfeição de Deus? Não, Senhor, eu só te amo com amor. Pedro, você me ama com amor perfeito? Não, Senhor, eu só tenho esse amor para oferecer. Ótimo! Apacenta os meus cordeiros. O que é um apacentador de cordeiros? É um pastor. Pedro é um cara que foi consagrado depois de ter negado 3 vezes e falado que o amor dele não era suficiente. E a gente, não. Aqui a gente só consagra os melhores. Ai. Tem que fazer 10 cursos, 20 cursos, 40 cursos. Eu faço 40 cursos de teologia sistemática, mas não tenho amor no meu coração.
a teologia sistemática que eu tenho é para matar os outros. A letra mata, o espírito vivifica. Todos os meus cursos são para botar os outros para fora. Todos os meus cursos são para ficar na porta da igreja, decidindo teologicamente quem é digno e quem não é de entrar aqui dentro. Eu já tive em lugares, em reuniões de diaconato, que os diáconos perguntavam assim, pastor, DG, tem a lista desse mês? Ah, o pastor, tem a lista. Eu falei, cara, o que é isso? A questão fala lista. Aí tinha a lista com o nome de alguns irmãos. Veja, quero fazer o teatro do horror. Isso aqui é o teatro do horror, quer ver? Teatro do horror, isso aqui. Então os diáconos ficavam sabendo de antemão quem era digno e quem não era digno. Na cabeça deles, né? Aí está todo mundo lá querendo fazer a comunhão com Deus, né? Que não está baseada em mérito, mas em graça. Amém? Isso é falta de conhecimento da Bíblia. Esse é o problema. Aí eu estou aqui, você sim, você sim. Aí chega ali no irmão, faz assim, ó. Só faltava cuspir. Cara, eu já vi isso, velho. E não vi uma vez, não. É um horror um troço desse. É um horror, irmão. O que a Bíblia fala em João 1? Se confessarmos os nossos pecados, é o quê? Se confessarmos o pecado, é o quê? Ele quem? Eu? Ele? Nós? Ele é quem? Jesus, fiel e justo para vos perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Agora, o que a gente está fazendo? A gente quer desperdoar alguém que Jesus perdoou. Mas você é muito macho, cara. E burro. Que isso aí vai dar uma confusão lá na frente. Está entendendo? É a mulher adúltera. Vocês vão tacar pedra nela? Vamos matar na pedra. Nós estamos com sangue nos olhos. Então tá bom. Quem não tiver pecado, pode tacar a pedra. O pessoal... Mas se fosse no dia de hoje, irmão, tenho por mim que mesmo depois de Jesus ter falado, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, a mulher morria apedrejada. Nos dias de hoje, o pessoal está mais saidinho. Então veja que o Espírito Santo nos capacita a viver a igreja, irmãos. 1 Coríntios 12, 13. Eu já falei aqui. João batizou na água, Jesus batizou no Espírito. E o Espírito batiza na onde? Qual é a água do Espírito? É a igreja, é o corpo. Aqui, ó. 1 Coríntios 12, 3. Porque todos nós, em um só Espírito, o Espírito Santo, fomos batizados em um corpo. O Espírito Santo batiza a gente. Não é o batismo de Jesus que nos batiza no Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Agora é o Espírito Santo que vai batizar. E aonde que o Espírito Santo batiza? O João batizou na água. Jesus batiza no Espírito. O Espírito batiza na igreja. E o que é batismo? Mergulhar. João mergulhou na água. Jesus mergulhou no Espírito. O Espírito mergulha você aonde? Aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. No meio dessa gentalhada difícil que está junto com você aí, ó. Dessa gentalhada complicada. Ele enfia você bem lá no meio. Ele batiza você no corpo. Ele batiza você no corpo. Quem que batiza? O Espírito. Ou seja, essa é a prova de quem está vivendo no Espírito, irmão. Não sai da igreja, ainda que ela tenha todos os problemas do universo. Isso não é coisa de agora, irmão. Lê lá Apocalipse 2 e 3. Na mesma igreja, existia um homem chamado Antipas, fiel ao Senhor, até a morte. No final da cadeira, da fileira, tinha uma mulher que era Jezabel. No fundo, tinha um que gostava dos nicolaítas. Na mesma igreja. Congregava uma testemunha fiel até a morte. E no final, uma mulher que estava macumunada com Jezabel. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas, meu Deus, entender pela última vez. Igreja não é lugar desta perfeição que a gente busca. Que todo mundo tem que ser certinho aqui dentro. Então vai embora, irmão. Quem é que é certinho aqui? E esse certinho não é um certo segundo Deus, é um certo segundo eu. Porque eu gosto de pessoas que fazem o que eu vou montar a igreja dos corintianos, a igreja dos São Paulinos, dos palmeirenses, onde todo mundo vem de verde, todo mundo se dá bem. Não é isso que é a igreja.
A igreja é um lugar onde eu vivo porque eu tenho uma capacidade dada pelo Espírito Santo de amar quem nem me ama. De tolerar o fraco, porque eu sou forte. Romanos 14 diz o quê? Vós que sois fortes, tolerem os fracos. E quem é que é forte? É o fraco, lembra? Quando eu estou, 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aí ele escreve em Romanos, se você é forte, tolere o fraco. Como um forte tolera o fraco? Sabendo que ele também é fraco. Não é porque ele é forte, eu sou mesmo, cara. Falou, agora falou comigo. Não. Isso é arrogância. Por que é que eu passo não é tolerar, irmão, a palavra não é tolerar. Por que eu passo a suportar o irmão? Suportar uns aos outros não é aguentar as frescuras e as loucuras dos outros. Suportar é uma linguagem no grego de engenharia. É dar suporte ao irmão. É ser uma coluna que entra por baixo e dá sustentação para que o fraco um dia seja forte. Porque senão a igreja vai ser sempre doente para sempre. Porque toda vez que você vê uma pessoa com problema, você sai correndo dele. Eu já falei, Jesus, as escolhas de Jesus são fantásticas. Eu sei que isso não vai ouvir muito não, porque é meio heresia, né? Como é que Jesus escolheu a sua namorada para casar? Pensa. Ele foi, como muitos estão ensinados, vai lá, procura aquela menina de Deus. Aquela menina é de Deus. Aquele rapaz é de Deus. Procura o bênção. Irmão, outro parêntese. O que é um irmão bênção? O que é isso? O que é um irmão bênção? Oh, aquele irmão é bênção. O que é isso? Eu vou te dizer, 99% das vezes o irmão bênção é um irmão que faz o que eu quero que seja feito. Não tem nada a ver com vida no Espírito, vida de sacrifício, vida para Cristo. Não. Mas se ele é pau para toda a obra no ministério, ele é um irmão bênção. Está vendo o que a gente está fazendo? Está vendo a bagunça? Aí você pega aquele irmão que é pau para toda a obra, ele está lá adulterando, ele está fazendo o diabo a quatro, mas ele é pau para toda a obra. Um pastor americano, um tempo atrás, lançou um vídeo, arrebentou com a igreja, eu gostei daquilo lá. Ele falou, todo mundo está criticando a questão homossexual, mas a maioria das igrejas americanas tem homossexuais nos seus círculos de trabalho e nunca tiraram eles fora. Por quê? Porque eles trabalham muito bem. A grande maioria dos homossexuais na igreja, que estão na igreja, eles são pessoas repletas de dons e talentos. Pode perceber. E o figura, os bonitinhos do púlpito, faz vista grossa para o irmão que tem esse problema terrível, a irmã que tem esse problema terrível. Por quê? Porque ele tem um dom especial de arrumar, de preparar, de fazer coral, de fazer não sei o quê, de arrumar mesa. Irmão? Então vamos manter o cara do jeito que ele tiver, enquanto ele te... Nossa, essa mesa ficou linda arrumada. Quem foi que arrumou? Foi aquele irmão. Aí não foi uma irmã? Não, foi um irmão. É glória a Deus, né? Porque ele está fazendo um serviço. Então, nós não podemos ser assim. Nós não podemos comungar com um negócio desse. Quantos podem entender, irmão? Nós somos batizados pelo Espírito dentro do corpo. Agora, para encerrar, o Espírito Santo capacita todos nós para sermos igreja do Senhor. João 16. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Se nós, não é eu, igreja não sou eu, igreja somos nós. É outro erro.
uma igreja toda manca, mirando a capacidade de um homem ou de uma mulher de ser do Espírito de Deus. Mas isso é injustiça. Deus não chamou a mim para ser cheio do Espírito Santo. Deus chamou a nós para sermos cheios do Espírito Santo. Porque lá no dia do Atos capítulo 2, eram 120 homens e mulheres. E a Bíblia diz categoricamente, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é todos, irmão? Todo mundo. O diácono, o pastor, o presbítero, o irmão que canta, o irmão que não canta, o irmão que pulou a janela e entrou lá dentro, sabe que tá. Todo mundo recebeu o Espírito Santo. A Bíblia não diz, e os pastores foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia não diz, e os apóstolos e a Maria, mãe de Jesus, foram cheios do Espírito Santo. Não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que está falando? A responsabilidade é de cada um. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Sabe qual que é? Buscar ser cheio do Espírito Santo. A igreja não é construída em cima de mim, de 3, 4 cantor. A igreja é no fundamento dos apóstolos, dos profetas, ou seja, a base é Cristo. Todos nós somos cidadãos do céu. Todos nós temos a responsabilidade diante de Deus. Qual é a responsabilidade maior da nossa vida? Fazer. Não. Nós só temos uma responsabilidade. Sermos cheios do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você está fazendo um grande serviço para a igreja sem estar em ministério nenhum. Porque é outro erro. Quem que é do ministério dessa igreja? Que é eu, o Lúcio, o Eduardo, não sei quem, os caras que cantam e a Norma que está ali. Não, quem falou isso? Quem que te disse isso? Quem é o ministério da igreja? O que significa a palavra ministério, irmão? Diaconia ou diaconai significa aqueles que servem. Quem faz parte de um ministério da igreja não é quem eu digo que vai fazer, é quem o Espírito capacita para ser. Porque tem gente que nunca vai vir pregar aqui domingo. Tem gente que nunca vai fazer essas coisas, tem gente que nunca vai fazer teatro. Mas ele está aí no meio orando, ele está aí no meio amando, ele está aí no meio suportando, ele está aí no meio visitando e fazendo a obra do Senhor. Ele é mais do ministério do que alguém que é chamado de apóstolo, profeta, evangelista e mestre. Porque a gente tirou a igreja da mão do Espírito Santo e transformou ela num tipo de firma, de fábrica, onde eu desenho o organograma, eu, depois o Eduardo, depois o Lúcio, depois a Tânia, depois, sabe? Quem falou isso aí? Atos capítulo 3 diz que eles oravam e jejuavam. E disse o Espírito Santo, separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Quem foi que disse? O Espírito. Quem foi que separou? O Espírito. Quem foi que capacitou? O Espírito. O que eles fizeram? Oraram e jejuaram. Só. O que a gente fez? A gente bota o Espírito Santo de Deus e Deus para jejuar e a gente decide. Você pode ser do ministério e nem sabe estar aí no meio. Você é um ministro de Deus e está aí no meio. Deus já te reconheceu, Deus fala com você. Você é sensível ao Espírito, você é um intercessor, você é uma pessoa que está na igreja trabalhando, você é tão ministro de Deus quanto eu. Não deixe nunca mais o diabo dizer para você, você não faz nada na igreja. Você só não faz nada na igreja se você não quiser. Porque fazer algo para Deus não está preso a esse espaço e a esse microfone, irmão. Não se engane, irmão. Fazer algo para Deus é na capacitação do Espírito Santo. Porque a coisa mais desgracenta que tem é você ter um posto na igreja sem o Espírito Santo. Cara, vai ser ruim demais. Porque os irmãos vão ter problemas, você vai pegar ódio dos irmãos, você vai pegar ódio da igreja, você quer... Atos 1, 8, diz que o Espírito Santo deu capacidade para eles serem testemunhas de Jesus. Sabe o que faz a igreja crescer? Almas serem salvas, pessoas serem convertidas, é o poder do Espírito Santo em nós. Quem convence o pecador é o Espírito Santo, que habita em nós e nos dá poder para sermos testemunhas. Está vendo? Tudo é obra de quem? Diz um grande escritor, Austin Sparks, e deve ter outras pessoas falado também. Austin Sparks diz a seguinte coisa: o livro dos Atos dos Apóstolos bem poderia ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz claramente que enquanto os apóstolos estendiam as mãos,
Deus fazia sinais, Deus fazia através dos apóstolos, através dos irmãos. Não eram os irmãos que faziam, era Deus que fazia através deles. Ou seja, é baseado no poder de quem, gente? No poder do Espírito Santo. A revelação é por quem? O Espírito Santo. A cura, a restauração do casamento. Qualquer coisa que você pense que é milagre, é restauração, é cura, libertação, quem é o operador? É o Espírito Santo. E a gente não fala com ele, não conversa com ele, não cultiva a sua amizade, está desconectado. Nós só estamos reunidos aqui como família porque o Espírito Santo nos permite. Eu quero ler para nós cearmos agora. Efésios 2, 18 e 22. Porque por ele temos acesso ao Pai em um só Espírito. Nós temos, escute irmão, nós não temos acesso a Deus. Porque até o diabo tem acesso a Deus. Ah, não tem não. Jó capítulo 1. No dia que os filhos do Senhor vieram se apresentar diante de Deus, veio Satanás no meio deles. Certo? Mas Satanás não pode entrar na presença do Pai. Porque o Pai é uma ligação do novo pacto que nos institui como família de Deus. Satanás não pode entrar no meio da família de Deus. Não pode. Porque Deus, diante da sua família, é muito mais do que Deus, Ele é Pai. É preciso entender isso. Então está escrito aqui, ó, porque por Ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Ah, mas Deus e Pai não é a mesma coisa? Não. A pessoa é a mesma, mas a apresentação é diferente. Quantos podem entender isso, irmão? O mesmo Deus que é seu pai, é Deus também do diabo. Eu não estou falando que o diabo adora Deus, embora ele adorou lá em Gadara. É só ler a Bíblia. O diabo é um desobediente, arrogante e blasfemo e cheio de rebelião e maldade. Isso aqui não muda, amém? Eu não estou falando isso. Mas ele entra na presença. O diabo conversou com Jesus no deserto, sim ou não? Eu já preguei esse dia, o diabo estava na cruz com Jesus. Aquele cara do outro lado falou assim, ó, se é o filho de Deus mesmo, usa o seu poder e desce daqui. Quem estava falando isso, irmão? Foi o mesmo que falou na boca de Pedro em Mateus 16. Não faça isso, vai morrer. Agora escute, porque por ele, temos o mesmo acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, você não é mais estrangeiro e nem peregrino. Você é cidadão dos céus. Eu tenho uma nacionalidade na carne brasileira, mas no espírito eu não sou brasileiro. A minha nacionalidade é Jerusalém celestial, irmão. Eu sou do céu. Ah, eu não acredito nisso. Eu sei, irmão. Só os espirituais discernem o espírito. Você está fora, alinha a sua vida. Mas é o que está escrito. Eu creio no que está escrito. Eu não creio que você acha. A Bíblia diz para mim, o Espírito Santo diz para mim, você era estrangeiro. Você estava longe de mim, mas agora minha graça te chamou e agora você é cidadão dos céus e meu filho. Ah, cara. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Você não tira isso da minha cabeça. Ninguém tira. Pode ter dinheiro, pode estar sem dinheiro, pode estar doente, pode estar gripado, pode estar com dor de barriga. Eu sou cidadão do céu e ponto final. Vocês estão lendo comigo? Vocês são cidadãos do céu. Vocês são da família de Deus. Quem? Os melhores filhos? Aqueles a quem Deus chamou. Você não estaria aqui hoje se o Espírito Santo não te trouxesse. Eu me lembro quando eu era um estrangeiro, a última coisa que eu queria era pisar numa igreja na minha vida. Eu tinha pavor de igreja. Cara, sabe quando? Nunca. E aí Deus me coloca nesse lugar. É só um milagre. Continua. Vocês são da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo, a pedra angular, no qual vocês são um edifício bem ajustado, que cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, enquanto o Espírito edifica vocês como habitação de Deus.
Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez ficar com medo, mas você recebeu um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. No qual nós clamamos e chamamos Deus de Pai. Porque o próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ora, se sou filho de Deus, sou também herdeiro. Se eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Se com Ele eu sofro hoje, com Ele também eu serei glorificado amanhã. Ponto. Lacrou, como diz o pessoal. Fechou, acabou. Acabou. Então essa mesa é uma mesa preparada pelo Espírito Santo. Nós estamos unidos pelo vínculo da paz e do amor que é o Espírito Santo. A igreja ela está baseada, construída e solidificada pelo Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Se coloque de pé em nome de Jesus.